Olá, eu sou a Sofia e venho-vos apresentar, juntamente com o meu grupo, o trabalho que desenvolvemos na disciplina de português sobre as relações médico-paciente, que iremos relacionar com o conto Famílias Desavindas de Mário de Carvalho. Olá, boa tarde, o meu nome é Nuno. O meu nome é Renato. O meu nome é Leonardo. O meu nome é Lucas. Olá, eu sou o Sérgio. Olá, eu sou o Eduardo. E eu sou a Inês. O médico, como sabem, tem por norma um estatuto elevado na sociedade, uma vez que, para atingir este cargo, são necessários intensivos e numerosos anos de escolaridade. Este deve colocar a saúde dos seus pacientes em primeiro lugar, sendo que estes últimos devem desempenhar o seu papel e seguir as indicações dadas pelos profissionais competentes. O primeiro médico a ser falado no conto é o Dr. João Pedro Beckett. No conto, Famílias Desavindas de Mário de Carvalho, o tema Relações médico-paciente fica evidente quando o Dr. João Pedro Beckett interpela os transeuntes com o objetivo de encontrar potenciais pacientes. Nós estamos aqui a observar ações que são feitas no século XIX e, portanto, esta ação é justificável. Nesta época não existiam os mídias, tal como hoje em dia, e para se divulgar o trabalho era necessário realizar tal ação. Portanto, o segundo médico chama-se Dr. Pedro. O Dr. Pedro é ironicamente descrito como muito modesto por frequentemente se enganar os seus diagnósticos e orientar os pacientes para obter uma segunda opinião. Eu acho que esta atitude do médico pode ser justificada pela falta de informação, porque na altura do quanto a informação não se espalhava como na atualidade e não era tão fácil obter informação como nos dias de hoje. Eu concordo com a opinião do Leonardo relativamente à ausência de informação, mas acredito que o Dr. Pedro ele deveria ser um pouco mais seguro das suas informações, dos seus diagnósticos, já que ele utilizava essa questão da dúvida para qualquer tipo de pessoa e para qualquer tipo de caso. Então acabava por mostrar realmente uma insegurança enorme. Já o Dr. Paulo era muito explicativo, entediando a maioria dos seus pacientes, enquanto outros pareciam verdadeiramente interessados nos seus discursos médicos. Eu acho que o médico deve explicar as doenças, mas não deve explicar muito especificamente, porque isso pode causar insegurança no paciente e, portanto, porque como o paciente não tem curso de medicina, pode não compreender grande parte das informações reveladas pelo médico e, portanto, pode interpretá-las de uma forma errada e, portanto, pode causar insegurança no paciente. Contudo, esta explicação também pode criar uma grande confiança entre o médico e o paciente, pois o médico está a revelar informações, está a demonstrar conhecimento sobre a doença e, portanto, o paciente também pode ter confiança no médico. Na minha opinião, visto que a saúde é um fator muito importante e o médico tem o dever de fornecer todas as informações necessárias para que o paciente se encontre de boa saúde, a relação entre estes deve ser também ela saudável. Eu acho que a relação do médico com o seu paciente depende muito do seu caso. Isto é, depende, por exemplo, da gravidade do relatório do paciente. Pois claro, e já agora, em termos de gravidade, não deve ser descurada a saúde mental de um paciente, uma vez que esta é tão importante como a física. Perante isto, os médicos psiquiatras devem ter uma grande sensibilidade para lidar com os casos que lhes vão surgindo, não permitindo, no entanto, que esta supere a sua racionalidade, garantindo que exerçam a sua profissão no máximo das suas competências. Para além disso, devemos lembrar-nos que o tempo necessário depende do médico, do doente e de cada caso clínico, tal como tinha dito o Sérgio, porque eu ainda que admita que seja considerado um tempo médio de consulta, como os das intervenções cirúrgicas ou de quaisquer tipo de procedimentos, o paciente nunca deve ficar com a impressão de que o seu médico está com pressa, porque o tempo médio não pode ser, de jeito algum, um tempo absoluto, ao fim do qual o doente tem que dar lugar a outro. Assim, independentemente do tempo definido como regra, o médico nunca deve ficar condicionado e o doente deve ser devidamente tratado. Por falar em doentes devidamente tratados, na situação pandémica atual em que nos encontramos, as relações médico-paciente estão gradualmente a ficar mais fragilizadas, devido ao distanciamento imposto pelas autoridades. E é exatamente por causa desse distanciamento imposto que eu concordo e discordo com a tua opinião. Esse afastamento físico entre o médico e o paciente acaba por se tornar inevitável.
No entanto, por outro lado, eu considero que mais do que nunca os médicos se encontram numa linha da frente e estão a exceder as suas capacidades ao tentar compensar, com a sua presença, o facto dos pacientes se encontrarem debilitados, não só fisicamente, mas também emocionalmente, sobretudo pela ausência dos seus familiares num dos momentos em que essa ausência é mais notada, que é, infelizmente, quando a nossa saúde se encontra em risco. Sou também da opinião que, na situação em que nos encontramos, é ainda mais imperativo estabelecer empatia com o doente, porque a empatia assim estabelecida ajuda a compreender melhor o comportamento do doente, as suas motivações em determinadas circunstâncias e a forma como o médico toma as decisões, tendo por base o comportamento do doente, fica também afetada. A terapêutica deve assim ser orientada de acordo com todos estes fatores. Esta empatia leva à confiança do doente no seu médico, sentimento que contribui seguramente para a obtenção de melhores resultados. Exatamente. Estabelecer empatia com o doente implica conversar com ele. Olhar para o computador e escrever enquanto ele fala, parecendo um polícia a tomar conta de uma ocorrência, não ajuda. Ignorar com ar enfadado as queixas menos relevantes ou não relacionadas, muito menos. Agora, estabelecer um diálogo vivo com ele e orientando para clinicamente importante e construindo uma história clínica, isso sim importa. Infelizmente, nem todos os médicos apresentam, tanto quanto deveriam, capacidades relacionadas com as relações interpessoais. Embora muitos possuam todas as competências teóricas necessárias, lacam por vezes na componente social. Não se deve descurar o facto de que os pacientes são também eles humanos e apresentam sentimentos e emoções com os quais os médicos têm de saber lidar. Então, eu concluo que todos nós concordamos que empatia não é sinónimo de simpatia e que a relação médico-paciente se trata acima de tudo de uma relação profissional, apesar de esta apresentar uma forte vertente humana baseada numa empatia estabelecida entre o doente e o seu médico, em que este último lhe dedica o tempo necessário e cria condições para o acompanhar durante a sua doença e enquanto este estiver ao seu cuidado. Espero que tenham ficado esclarecidos relativamente a este tema. Esse foi o nosso diálogo argumentativo de Família Desavinda de Mário de Carvalho.